Começa agora o RVC Notícias de hoje e nesta edição você confere. UTI móvel em eventos esportivos é pauta no Senado Nacional. Agora no RVC Notícias. Olá! E um projeto no Senado prevê que eventos esportivos em que haja mais de 10 mil torcedores deve contar com a presença de UTI móveis. Você acompanha na matéria do TV Senado. Em vigor há quase uma década, o Estatuto do Torcedor já obriga a presença de um médico, 2 enfermeiros e uma ambulância para cada 10 mil torcedores em grandes competições esportivas, como jogos de futebol. Um projeto em discussão no Senado pretende garantir mais eficiência no atendimento aos fãs de esportes. Numa situação de emergência, a rapidez no atendimento pode significar a diferença entre a vida e a morte do paciente. Por isso, o projeto quer garantir que em competições esportivas com mais de 10 mil torcedores tenham não apenas ambulâncias, mas UTIs móveis. Doutora Poliana, aqui dentro praticamente dá para fazer qualquer tipo de atendimento? Sim, aqui dentro a gente faz, no UTI móvel, a gente faz desde o atendimento mais básico quanto o mais grave, que seria uma parada cardiorrespiratória. Numa unidade básica, a gente não conta desses aparelhos que a gente tem na UTI móvel. Seria o MRX, que é um aparelho de monitorização cardíaca, e faz a desfibrilação do paciente também numa parada. Além disso, a gente tem o respirador, que ajuda o paciente a respirar numa parada respiratória, e as drogas de reanimação cardíaca que a gente precisa. Então, isso faz toda a diferença entre a vida e a morte do paciente. O tempo é fundamental nesse tipo de caso, até que você consiga tirar essas pessoas do campo de futebol, passar por toda aquela confusão de gente passando uma pela outra e chegar a um hospital, pode ser tarde demais. Então, a UTI ela pode prestar esse primeiro atendimento, manter os sinais vitais até que um médico possa atuar de forma mais tranquila e salvar a vida das pessoas. Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Weber Magalhães concorda que a proposta é importante para dar mais segurança ao torcedor. Mas, segundo ele, a CBF também está preocupada com os pequenos clubes. A UTI móvel, para você deslocar para um jogo de futebol, o custo dela é mais elevado. É claro que tem estádios que recebem uma gama de torcedores que pode até ser tirado da renda dos custos. E tem alguns lugares que tem patrocínios que a própria UTI móvel se coloca à disposição quando tem alguma empresa que queira prestar serviço. Agora, a preocupação é daqueles jogos pequenos, aqueles clubes que não têm a condição de contratar uma ambulância ou um UTI móvel para colocar em seus jogos. Aí os clubes, as federações, a própria CBF se responsabilizariam pela garantia do pagamento dessas unidades, né? Então acredito que é uma proposta que dá ao torcedor brasileiro uma maior segurança. Acho que é fundamental não pensar no encarecer da questão da manutenção dos estados, mas a gente pensar inclusive na vida, que é muito mais importante. E o número de roubo de veículos na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte cresceu 28,57% no primeiro semestre de 2012. De acordo com o balanço divulgado nesta semana pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 1.449 casos, contra 1.127 no mesmo período de 2011. Com a maior frota da região, São José dos Campos teve 558 automóveis roubados no semestre. O dado coloca o município à frente de outras cidades do interior, com frotas superiores. Em Ribeirão Preto, que tem 435.181 carros em circulação nas ruas, houve 484 roubos. Sorocaba, com mais de 365 mil motoristas, teve 262 casos. E a Força Aérea Brasileira, a FAB, vai investigar as causas do acidente que matou um aposentado de 62 anos em Caraguatatuba, na última quarta-feira, dia 25. O homem, que era de São Paulo, havia saído de Ubatuba e seguia para São Sebastião quando o ultraleve que pilotava caiu na Serra do Mar, no bairro do Pavoeiro. O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba iniciou as buscas depois de receber um alerta do Sindacta de Curitiba, no Paraná, que captou sinais vindo de um equipamento instalado na aeronave acidentada. O helicóptero Águia da PM localizou destroços da aeronave no início da manhã da última quinta-feira, dia 25. O ultraleve foi encontrado cerca de 10 quilômetros mata adentro, numa área de difícil acesso.
A vítima da queda estava a uma distância de 1 quilômetro do local de onde a aeronave foi encontrada. O resgate foi realizado no início da tarde da quinta-feira por uma equipe do grupamento SAR da Aeronáutica. O corpo do aposentado foi transferido para São José dos Campos e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Na delegacia, outro piloto que voava junto em outra aeronave contou que o ultraleve caiu de repente, sem motivo aparente. Ele ainda chamou o amigo pelo rádio, mas não teve sucesso. E vamos para mais destaques. A Justiça condenou o Estado do Rio de Janeiro a pagar uma indenização de R$2 milhões por danos morais a um homem que ficou preso por 11 anos e 8 meses e depois disso foi absolvido das acusações de homicídio e também de integrar um grupo de extermínio. De acordo com a juíza Simone Lopes da Costa, ao deixar uma pessoa encarcerada por tanto tempo sem concluir o julgamento, o Estado contrariou o princípio constitucional da eficiência. Segundo Valdemir Sobrosa, o longo período em que ficou preso fez com que ele fosse privado do crescimento do seu filho. Valdemir foi transferido do presídio mais de 24 vezes, o que inviabilizava a visita dos familiares. Durante os quase 12 anos de prisão, ele também sobreviveu a diversas rebeliões. Em sua defesa, o Estado afirmou que o processo criminal correu dentro de um prazo razoável, devido à necessidade de se apurar corretamente os fatos. Além disso, o processo também teve vários incidentes, os quais justificariam a demora para o julgamento. A juíza, porém, entendeu que o Estado deverá indenizar o autor pelos danos imateriais sofridos, pois a privação de sua liberdade, apesar da legalidade num primeiro momento, acabou demorando mais tempo do que o necessário. E a taxa de desemprego na Espanha subiu no segundo trimestre, com a recessão da quarta maior economia da zona do euro, resultando em perdas de postos de trabalho, embora em um ritmo menos acelerado que nos trimestres anteriores. A taxa de desemprego no país subiu para 24,63%, ante os 24,44% reportados no primeiro trimestre, de acordo com dados divulgados nesta semana pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o INE. Há no país 1.737.600 famílias em que todos os membros da casa estão desempregados, segundo os dados do INE. Entre os jovens, o desemprego está acima dos 53%. A Espanha sofre com o colapso do setor imobiliário e com os fortes cortes dos gastos do governo na tentativa de conter o déficit do país. A taxa de desemprego na zona do euro é a maior. Entre os homens, a taxa de desemprego subiu um pouco e chegou a 24,54%, enquanto entre as mulheres ela teve um leve recuo para 24,71%. E vamos para um rápido intervalo e já voltamos com RVC Notícias. Na madrugada da Princesa FM, você confere a programação da RVC Internacional. Acompanhe também pela internet no www.redervc.com.br. O jornalismo da RVC Internacional é feito por profissionais que procuram informar notícias da região, do Brasil e do mundo, mostrando de forma clara e verdadeira os principais fatos do dia a dia. RVC Notícias, um telejornal de 30 minutos que traz de segunda a sexta-feira notícias regionais, vagas de emprego, além de informações de política, economia, geral e internacionais. No decorrer da programação diária, também são veiculados giros de notícias, onde apresentamos um resumo dos principais acontecimentos. Fique ligado na sua RVC Internacional.